É muito interessante que saiu recentemente uma pesquisa do Datafolha, encomendada pela Fundação Itaú, e que mostra o impacto da cultura na nossa saúde mental. A gente que vem falando cada vez mais da preocupação da saúde mental, da dificuldade das pessoas lidarem com o estresse, do uso dos medicamentos diante de tanta dificuldade em lidar com essa pressão, com a chegada das redes. E olha só, que remédio é esse? A cultura é um remédio. Quem está conosco para falar a respeito disso é a gerente da área de observação até da Fundação Itaú Cultural, do Observatório Fundação Itaú Cultural, a Carla Chiamarelli, eu acho que está certo o nome dela, não sei se eu falei certinho. Carla, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, obrigada pelo convite. Falou certo, aqui é Amarelli. Chiamarelli, chique. Ô, Carla, eu achei tão interessante o resultado dessa... Porque, enfim, tem vários resultados, né, que são muito importantes para a gente observar. Essa pesquisa feita pela Fundação Itaú, ela faz um mapeamento, né, sobre os hábitos de nós brasileiros na cultura, né? Mas o que vocês trouxeram aí de informação nesse momento atual é de que a cultura faz bem para a saúde mental, é isso? Isso. A gente escutou 2.494 pessoas, né, distribuídas pelo Brasil, e 80, assim, todos os indicadores em relação à saúde mental foram altos, né? Então a gente ouviu por classe social, por idade, por gênero, né? Então, embora tenha uma diferença aí muito entre classes, né? As pessoas com poder aquisitivo mais alto colocam que a cultura de fato ajuda mais, né, nessa diminuição do estresse. Então, 87% dos ouvidos disseram que a cultura alivia o estresse. Da mesma forma, a gente tem outros indicadores altos, como 86% dizendo que diminui, né, também a tristeza, participar de atividades culturais. 83% disse que ajuda a diminuir a solidão, né? Também tem indicadores altos em relação à sociabilidade no trabalho, no relacionamento. Então, acho que é importante ver o quanto participar dessas diferentes atividades, né, trazem um equilíbrio perto da vida contemporânea e cotidiana, em que todas as pessoas estão expostas, né? Na rotina, eu estava aqui ouvindo as matérias anteriores, né, isso da violência, então a gente está sempre exposto a um conjunto de situações, né? E eu acho que a cultura vem como uma medida, participar de atividades culturais, uma medida para mitigar essa outra parte que o ser humano tem vivido aí nos últimos tempos. É muito curiosa essa pesquisa, Carla, inclusive porque ela mostra que o cidadão precisa de cultura, né? Faz bem à pessoa a cultura. E nos últimos anos, nós tivemos um fenômeno muito curioso, que foi o Estado brasileiro conspirando contra a cultura, né? Não lhe parece que, por vezes, o Estado não consegue enxergar esse benefício que a cultura propicia ao cidadão? Não lhe parece que, além de menosprezar a cultura, a política deixa de utilizar a cultura da forma como ela deveria ser utilizada, quer dizer, estimular para propiciar ao cidadão esse bem-estar que a pesquisa mostra que é evidente que a cultura propicia? Né? Então, acho que a gente tem que partir do princípio que ela é um direito constitucional. Né? Então, assim, o não acesso à cultura, na verdade, é uma violação, né, do direito. Então, eu acho que o Estado ele tem que pensar políticas públicas perenes de cultura, né? Porque eu acho que, embora a gente tenha tido esse abandono, né, na última gestão, eu acho que tem uma retomada do governo de ampliar isso, né, do Fundo da Cultura também, do uso do Fundo da Cultura, mas eu acho que tem uma necessidade também de olhar para a cultura, para o orçamento da cultura, de tal forma que ele consiga sustentar a perenidade dessas políticas, né? Porque
a área da cultura ela está sempre necessitando de leis de incentivo, e que geralmente tem um prazo de validade, então você tem que continuar aquilo, né? Diferente, por exemplo, quando você olha para o fundo da educação, que você olha pelo número de pessoas que participam da escola, pelo número de alunos, e você destina um fundo para isso, né? Então, quando a gente olha para a cultura, além de ter diminuído o recurso, e que agora está tendo essa retomada, né, dessa ampliação nessa gestão atual, também você tem isso de você não ter a perenidade dessas políticas, e que é um direito constitucional de todo cidadão. Então, eu acho que essa pesquisa, ela traz essas evidências, eu acho que elas têm que ser usadas muito nessa lógica que você está falando, do Estado, né, pensar mecanismos e ações culturais para toda a sua população, não só nos centros urbanos, porque muitas vezes acontece nos centros urbanos, mas também nas regiões mais afastadas, né? Dos centros urbanos. Vai lá, Thales, pode ir. Eu queria compartilhar com você uma sensação, uma impressão que eu tenho. Eu estava falando agora com a Fabiola que eu assisti esse filme Ainda Estou Aqui, e é um filme que tem uma dose de tristeza. Mas aí na sua pesquisa, aqui, 87% dos entrevistados dizem que a cultura alivia o estresse. 86% dos entrevistados dizem que cultura melhora a qualidade de vida. 83% dos entrevistados dizem que a cultura diminui a sensação de solidão. E eu concordo plenamente com essas opiniões, né? Com esses 80 e tantos por cento que têm essas opiniões. E acho curioso, e é isso que eu queria compartilhar com você, como mesmo que você leia um livro com histórias tristes, que você sente uma certa catarse, né? Mas aquilo te alivia o estresse, aquilo te coloca mais junto das pessoas. Você viu a história da família do Rubens Paiva, você se sente junto e acaba com a sua solidão também. Não é? Você não acha que é curioso isso, como até histórias tristes, até momentos tristes, quando te trazem mais informação, fazem você se sentir melhor? Sim, eu acho que a cultura, né, de forma geral, assim, a gente tem uma outra pesquisa que aconteceu recentemente, ainda em 2024, que a gente teve uma perda muito alta de número de leitores, né? E você está falando do filme que vem de um livro, né? Então, eu acho que a importância, né, desse fomento também da leitura, e o quanto eu acho que ler um livro, ver um filme, te ajuda também na memória, no imaginário, né, na criatividade, na criticidade. Eu acho essa parte de diminuir a solidão, ao mesmo tempo, ela também te promove uma inclusão, né? Tanto seja no trabalho, na vida social, porque você vai ter assuntos, você vai ter temas para discutir. Eu acho que é o momento, a hora que você está consumindo a cultura, por exemplo, um teatro, uma dança, né? Ou escutando uma música, eu acho que é o momento que você desliga daquela rotina, né? E você consegue ir para outro lugar, mesmo estando em casa, né? Então você consegue viajar estando dentro de um lugar. Então tem uma democracia, né? Assim, eu acho que a cultura ela consegue te levar para lugares que, independentemente da sua classe social, muitas vezes todos conseguem estar no mesmo lugar, sabe? Quando a gente olha para a classe social, por exemplo, você vê que as pessoas com maior poder aquisitivo são a maioria que disseram isso porque elas consomem mais cultura. Então, eu acho que esse indicador mesmo dessa pesquisa, da necessidade da ampliação de atividades culturais em centros, né, comunitários, clubes municipais. Então, você tem uma série de equipamentos que muitas vezes ficam ociosos, né, que podem ter esse acesso à cultura, a grupos culturais, mesmo também dos próprios territórios, né? Então, acho que a educação integral, por exemplo, a gente aqui na Fundação, né, a gente está fazendo agora um instrumento de avaliação para a gente conseguir medir o quanto que jovens que participam de atividades culturais, seja na música, na dança, no teatro, desenvolvem competências socioemocionais com melhor qualidade em relação àqueles que não
praticam. Então, a capacidade de resolver problema, a criticidade, a criatividade, a comunicabilidade, né? Então, o quanto participar dessas atividades também ajudam no mundo do trabalho, ajudam na performance da vida de forma geral. Então, essa é uma etapa agora que a gente está desenvolvendo para a gente conseguir trazer mais evidências para que a gente tenha um aumento, mesmo tanto no âmbito federal quanto municipal e estadual, de práticas culturais. Isso é muito interessante, né? Você está falando sobre esse trabalho da Fundação, e até mesmo o Eduardo Saron fala muito sobre isso, né? Que é o presidente da Fundação, de aliar a educação à cultura e o quanto uma coisa está atrelada à outra e quanto a cultura tem ajudado à melhoria da educação. Olhando agora para a questão dos hábitos da cultura, e aí a gente poder entender um pouco disso, o que é a cultura no Brasil e como o brasileiro vê a cultura, chama muita atenção de quais são os hábitos culturais dos brasileiros. Vocês já fazem essa pesquisa já há alguns anos. Vem mudando o hábito do brasileiro? O que é cultura para o brasileiro, por exemplo? Quais são os maiores hábitos culturais do brasileiro? Olha, eu acho que a leitura ainda é o maior nessa pesquisa, porque a gente, paralelamente a isso, tem uma pesquisa que vai ser lançada em breve do João Leiva também, que olha para os hábitos culturais nas capitais. Então, olha para todas essas capitais, né? Então, eu acho que, embora a gente tenha perdido leitores, eu acho que a leitura é um hábito cultural que ainda predomina, eu acho que, sobretudo, porque eu acho que ele é mais fácil também, né? O acesso, ele é mais barato, então você tem aí um movimento, né, de bibliotecas municipais, públicas, então eu acho que a leitura ainda é um hábito alto, o cinema também é um hábito cultural alto, eu acho que tem um aumento, né? Eu acho que é legal ver a série histórica dessa pesquisa, que você vê que essa pesquisa começou a ser realizada na pandemia, porque a pandemia, eu acho que o esporte e a cultura foram os que sofreram muito, né, com a pandemia, o entretenimento de forma geral. Então, ela começou a ser feita na pandemia para conseguir medir assim, o que as pessoas estavam consumindo de cultura, né, enquanto elas estavam presas em casas, estavam privadas da sua liberdade de ir e vir, né? E aí a gente consegue olhar que aumentou o hábito cultural, ainda que online ou presencial, né? Então, você teve um aumento nessa série histórica de hábitos culturais presenciais, mas você teve a manutenção do hábito cultural online, que eu acho que foi uma coisa que veio para ficar, sobretudo relacionado ao streaming, à música, né, ao livro. Então, eu acho que isso foi um hábito que desde a pandemia ele se manteve e teve um aumento muito forte de visitas a espaços culturais, sabe? Então, aumento a visitação de museus, né, nessas séries históricas, a frequência de cinemas, a espetáculos de música, de dança, mas você vê ainda que isso não é para todos, né? Porque a pessoa Sim. que mora mais distante, ela depende do transporte, tem a violência, então tem uma série de fatores que limitam, né, esse ir e vir para a cultura. O Thales estava falando agora sobre essa coisa de coisas tristes, né? Eu fiquei lembrando muito sobre essas músicas de sofrência, né, o Thales? E aqui, ó, nos últimos 12 meses, primeiro no ranking da atividade cultural, que é ouvir música. E assim, sertanejo, que é aquela sofrência, você me abandonou, ó, não tá aqui, que é esse estilo musical, mas é muito ouvido, 83%. Depois assistiu filmes em plataformas de streaming, isso aí tem crescido muito, né? Assistiu séries online, 69%. Eventos ao ar livre, 66%. Novela, podcast, tudo é cultura, ó. Que nem diz aí o Michel Alcoforado, tudo é culpa da cultura, tudo é cultura. Leu livros, shows. Então é isso, gente, vamos consumir cultura, tá comprovado em pesquisa, faz bem para a saúde mental. Ô Carla, queria agradecer demais a sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Muito bom, a gente conseguiu um espacinho para falar de cultura e a importância disso para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso país. Até uma próxima.